Conosco o Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Diego, quem é que tomou uma raspança aí em Brasília? Pois é, Heródoto. A situação que eu vou narrar agora para o nosso ouvinte é muito parecida quando um pai ou uma mãe dá uma bronca que serve para mais de um dos filhos. Então ele não cita os nomes, né? Ele fala geral, tem que, depois que almoçar, tem que levar o prato na pia. Uma vez foi o homem, aí ele já dá logo a bronca geral, que serve para os outros filhos que estão ouvindo também. Foi isso que o Lula fez ontem na reunião ministerial que ele teve aqui em Brasília. Essa reunião foi transmitida pela TV Brasil. O Lula não é bobo, é claro que ele sabe que a reunião também estava sendo transmitida pela TV Brasil, e é claro que propositalmente ele não cita o nome do ministro ou da ministra em quem ele estava dando a bronca. Mas ele disse exatamente o seguinte, eu abro aspas para o presidente Lula: é importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. O Lula continuou: nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo. E só serão transformadas em propostas de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. E o Lula finalizou até com uma ironia, dizendo o seguinte: qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República e a gente possa chamar o autor da genialidade e anunciar publicamente, como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo com a Fazenda, o planejamento. Finalizo aqui as aspas do Lula. É claro, Heródoto e ouvinte, que ontem foi um dia de jornalistas políticos como eu passarem o dia pegando o telefone e ligando para a fonte para saber para quem foi esse recado que o Lula deu. Eu conversei com 2 ministros do governo Lula e um interlocutor do Palácio do Planalto. O que eles me disseram? O Lula tem um entendimento que é o seguinte: notícia ruim do governo vai correr rápido, serve para a vida também, né? Notícia ruim, quando acontece, já se espalha rapidamente. A notícia boa, que eles entendem como boa, é preciso que seja dada de maneira muito bem planejada e organizada pelo governo, centralizado na Casa Civil, que hoje tem como ministro-chefe o Rui Costa, do PT, pessoa de confiança do Lula, que trabalha lá no Palácio do Planalto, foi governador da Bahia, porque senão essa notícia boa pode acabar virando uma notícia ruim. E no entendimento do presidente Lula, vale para qualquer presidente, não está na hora, nesse início de governo, com menos de 3 meses, de ter notícia ruim, de ter novos atritos, de ter novos ruídos. E o entendimento, então, é de que é um governo só e que, portanto, toda medida ministerial precisa passar ali pelo Rui Costa. Agora, para quem que foi essa bronca? Foi para o Márcio França, Heródoto. Segundo fontes que eu ouvi, foi para o ministro de Portos e Aeroportos, que nos últimos dias divulgou o programa Voa Brasil, aquele programa que a ideia é possibilitar passagens aéreas a R$200 para aposentados, estudantes, servidores públicos e pessoas com renda de até quase R$7.000. O Márcio França fez esse anúncio e, pelo que eu apurei, ele não teria passado nada disso lá para a Casa Civil ou para o Palácio do Planalto. Fez esse anúncio como um voo solo, desculpa o trocadilho aqui com o ministro dos Aeroportos, fez um voo solo e o Lula não gostou. Mas uma outra fonte me disse que também serviu para o Carlos Lupe, ministro da Previdência, que já no iniciozinho do governo já tinha dito que o governo Lula ia rever a reforma da Previdência aprovada no governo de Michel Temer. Rapidamente ele foi desautorizado, né? Vieram a público o próprio Rui Costa e o próprio presidente Lula à época dizer que não tinha nenhuma previsão de se mexer na reforma da Previdência. E nos últimos dias o Conselho Nacional da Previdência Social, que é ligado lá ao Ministério da Previdência, à pasta da Previdência, anunciou também uma redução de taxa de juros para o crédito consignado a aposentados e pensionistas. Pelo que eu ouvi dessas fontes, que são pessoas bem próximas ao presidente Lula, ele não gostou de forma alguma
E aí tem duas coisinhas que me chamaram a atenção para eu concluir. A primeira é de que continua aquele temperamento do Lula que nós conhecemos. O Lula é muito centralizador. O Lula até hoje, a esquerda, não tem uma grande liderança. Tentou se emplacar Fernando Haddad em 2018, não deu certo. Tá certo que foi uma eleição muito doida, que a gente não sabe se vai se repetir, como aquela de 2018, que foi anti qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas até hoje o Partido dos Trabalhadores não conseguiu formar uma liderança, um sucessor do presidente Lula. Ele é questionado sobre isso constantemente em entrevistas, inclusive quando ele deu a entrevista aqui à Nova Brasil FM, eu fiz essa pergunta a ele no ano passado. Mas uma questão é essa, o Lula não quer dividir muito o holofote, ele quer que tudo passe como sendo uma coisa do governo, dele. Por quê? E aí vem o segundo ponto. Porque ele sabe que se ele quiser se reeleger, e vai querer, claro, ninguém não quer se reeleger daqui a 4 anos, ele vai precisar que se tenha um cálculo muito simples na política. Mais notícias boas do que notícias ruins, ligadas ao governo. E ele prefere que tudo isso passe pelo Rui Costa, pela Casa Civil, para que tenha-se mais notícias boas do que ruins. Finalizo dizendo uma frase que uma dessas fontes me disse, Heródoto. Não vai acontecer de novo, Diego. O Lula não vai falar uma segunda vez. O recado já está dado. Daqui para frente, quem não levar o prato para a pia depois do almoço, para voltar aqui no meu trocadilho, vai ficar de castigo ou vai ter que dar uma saidinha de casa, tá? Tá dado o recado do presidente Lula, Heródoto. Acho melhor a turma ficar atenta aí, hein, Diego? É verdade. Até mais, obrigado. Até amanhã, um abraço.